Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com uma série de estudos falando acerca dos profetas menores e hoje nós vamos estar falando e estudando acerca de Obadias. E nós vamos falar acerca desse profeta menor, que é o resumo do livro de Obadias, que o estudo fala acerca disso. É o resumo do livro de Obadias. Está escrito o seguinte: o livro traz o retrato sobre o destino final dos filhos de Isaac e Rebeca. Uma luta que aconteceu desde o ventre tem agora o reflexo nas gerações descendentes, em que temos de Esaú, os edomitas, e Edom, o de Jacó, os israelitas. Porém, a ênfase do livro de Obadias está sobre os filhos de Esaú. Apesar de descenderem de dois irmãos, diante dos acontecimentos que os envolveram, as duas nações, Edom e Israel, tornam-se inimigas ferrenhas e ardorosas. Essas rixas começaram dentro do lar de Isaac, o pai dos gêmeos, que cresceram em uma casa dividida pelo favoritismo, em um detrimento do outro. Então aqui está falando que Isaac tinha mais preferência por Jacó do que por Esaú. Daí começou essa luta entre os irmãos, né? Apesar de descenderem de dois irmãos, diante dos acontecimentos que os envolveram, as duas nações, Edom e Israel, tornam-se inimigas ferrenhas e ardorosas. Essas rixas começaram do lar de Isaac. Isso eu já li. Para compreender a mensagem revelada por Obadias, é necessário se conhecer o passado, o que envolveu a vida dos dois irmãos, principalmente daquele que aqui está em foco, do qual descendeu Edom. Vejamos alguns aspectos. A. Temos a questão da primogenitura, em que Raquel e seu filho Jacó planejaram tirar de Esaú, enganando Isaac. Tá? Fala no livro de Gênesis 25, versículo 27. B. O rancor e mágoa conseguiram, depois de 20 anos, serem apaziguados, quando se dá o encontro entre os dois irmãos. Fala também em Gênesis 32, versículo 33, que ele deixa José e outros filhos, filhos de Raquel, lá atrás, envia presente, bastante presente, para poder apaziguar, que ele achava ainda que seu irmão Esaú estava cheio de ódio. Ele envia presente para tentar apaziguar essa ira que o irmão tinha dele aí. C. Sua inimizade tornou-se nacional quando Israel voltou do Egito. E apesar do Senhor ter ordenado a Israel que não se vingasse, eles tiveram alguns conflitos. Fala disso em Números, capítulo 20, do versículo 14 ao 21, e Deuteronômio, capítulo 2, versículo 5, e capítulo 23, versículo 7 e 8. Essa inimizade entre Israel e Edom continuou por 1000 anos, de Moisés a Malaquias, envolvendo muitas escaramuças de menor importância. E os edomitas são evidentemente muito criticados pelos profetas, devido à sua renovada preeminência nos últimos dias, pois serão eles os inimigos que o Messias destruirá quando vier em julgamento. Fala em Isaías 34, do versículo 1 ao 8, e também Isaías 63, do versículo 1 ao 4, e Malaquias, capítulo 1, versículo 4. F. Essa destruição final será completa e perpétua, embora outros inimigos vizinhos de Israel sejam restaurados. Fala em Isaías capítulo 19, versículo 23 a 25. Em Jeremias também 49, capítulo 49, versículo 13. Ezequiel também, 35, versículo 9. Obadias, capítulo 9. E Malaquias, capítulo 1, versículo 4. Obadias não tem capítulo 9. É Obadias, versículo 9. Obadias é o menor livro, né, que tem. É de um capítulo só. Então não tem, é versículo 9. Obadias
mostra como o povo de Edom poderia ter se destacado em sabedoria e força, mas como desde o início, Edom não valorizou a primogenitura, nesse caso, não atentou para a palavra de Deus e desprezou o povo escolhido. Eles permitiriam que a amargura e sede de vingança ganhassem proporções através dos tempos. O antagonismo de Edom e Judá chegou ao seu extremo no tempo de Cristo. Jesus era judeu, um descendente de Jacó, e Herodes, um edomita, descendente de Esaú. Então essa briga veio desde lá de trás até chegar a Jesus. O autor, o nome Obadias significa servo do Senhor. Era um nome comum no Antigo Testamento. O que se sabe a respeito desse profeta é que ele estava em Jerusalém na época dos ataques de Edom à cidade. O contexto. Edom estava situada na cadeia de montanhas e nos planaltos do Monte Seir, a sudeste de Judá, além do Mar Morto. Seu território ia desde Moabe, no rio Arnon, até o Golfo de Acaba, distante cerca de 160 quilômetros, com Sela, Petra, no meio. Após o cativeiro de Judá, em 586 a.C., Edom tomou o sul da terra dos judeus, fazendo de Hebrom a sua cidade principal. Alguns estudiosos acreditam que os eventos que inspiraram essa profecia, em 570 a.C., estão relacionados com as invasões de Judá pelos babilônicos, que antecederam, porém, seja como for, os edomitas estavam envolvidos nos fatos, chegando até a deliciar-se pelos sofrimentos afligidos aos judeus. Quando houve essa invasão, que eles viram os judeus sofrendo, eles se divertiam, eles zombavam, riam, e quando os judeus iam fugindo, eles esperavam nas esquinas e matavam o filho da espada e levavam cativo. Embora Israel e Edom fossem originários de irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, eles tornaram-se inveterados inimigos. Seu relacionamento pode ser resumido nos seguintes acontecimentos. Em 1406 a.C., Edom se colocou como impedimento para que o povo de Israel não atravessasse o Jordão, em Números capítulo 20, versículo 14 ao 21. 992 a.C., Davi conquistou Edom, matando a maioria dos homens, em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13, também em 1 Reis, capítulo 11, versículo 15. Em 860 a.C., Edom, com Moabe e Amon, atacou Judá, mas foi destruída pelos seus aliados. Moabe e Amon, depois de Josafá ter convocado o povo para a oração, fala também em 2 Crônicas, capítulo 20. Edom, em 847 a.C., Edom constituiu seu próprio rei como sinal de revolta contra Judá. 2 Crônicas, capítulo 20, capítulo 21, versículo 8. Em 845 a.C., Edom e Filistia pilharam Judá. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo de 16 ao 17. É provável que o livro de Obadias tenha sido escrito logo após a esse fato. 785 a.C., Amazias atacou Edom, matando 20.000 homens. 2 Crônicas, capítulo 25, do 11 ao 12. 735 a.C., Edom levou muitos cativos, depois de outra revolta, em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 17. Em 586 a.C., a Babilônia, com a ajuda de Edom, destruiu Jerusalém, e por causa disso foi permitido a eles viverem ao sul de Judá. Em Salmos 137, versículo 7, Ezequiel, capítulo 25, versículo 12. Em 126 a.C., João Herculano subjugou os edomitas, agora chamados edomeus, e forçou-os a serem circuncidados como judeus. Em 40 a.C., sucedendo seu pai Antipater, Herodes, o Edomeu, tornou-se rei da Palestina,
com a conquista de Jerusalém em 37 a.C. O profeta tinha dois objetivos. O primeiro objetivo, anunciar a destruição final de Edom devido à sua violência e vingança insaciável contra Israel, povo de Deus. 2. Reafirmar o triunfo final do Monte Sião no dia do Senhor, quando Israel possuirá a terra de Edom. A cidade invulnerável não será Monte Seir, mas Monte Sião. Conteúdo: a ruína de Edom, Obadias 1:16. Edom tomou o lado do inimigo contra Jerusalém. Edom era egoísta, soberba, né? A indiferente denúncia como estava agindo como Esaú. Por causa do orgulho e do ódio cruel de Edom, foi decretada a sua destruição. Obadias, versículo 3, 4 até o 10. O livramento de Sião, Obadias 17:21. A promessa de livramento para Sião é como o livro finaliza. O primeiro passo para essa restauração será a restituição do que antes lhe pertencia, a destruição de Edom, e a promessa de toda a Palestina será de Israel. Então esse é o resumo do livro. Como eu falei, esse é o resumo, mas é importante que nós venhamos ler e tirar outras informações acerca disso, que o livro é muito interessante também você ler, que depois você tira o resumo, aquilo fica na tábua do teu coração e fica uma benção. Espero que vocês tenham gostado do que foi lido aqui. Como já falei, foi o resumo do livro, que isso possa te ajudar nos estudos, no dia a dia, como profeta, como profetisa, em nome do Senhor Jesus, tá? Se inscrevam no meu canal e fiquem com Deus.